Nossa convidada de hoje é reconhecida como pioneira no estudo psicológico de pessoas com anomalias crâniofaciais no Brasil. Desde 2005, ela ocupa o cargo de presidente da diretoria executiva do Hospital Sobrapar e também da FDT-Med, Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Medicina. Seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com a presidente do Hospital Sobrapar, que é referência no tratamento de anomalias crâniofaciais, Vera Raposo. Um prazer enorme recebê-la aqui no Poder e Negócios para a gente falar dessa história tão linda que tem o Hospital Sobrapar, uma referência no Brasil e que atende gente de todo canto, até de fora do Brasil, não é isso mesmo? É isso mesmo. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre assuntos que são tão importantes para nós. Na verdade, são vitais. É aquilo que a gente faz, é a nossa missão de vida. Nossa, Vera, você sabe que são 45 anos de história e em 45 anos tem muita história. Eu imagino que você já deve ter se alegrado, já deve ter chorado, se emocionado, porque história não falta, não? Ou nem diga, viu? Realmente uma história de vida, é uma história assim, né? É choro, é glória, é alegria, é perrengue, é tristeza, mas é a vida. E a gente continua com muita alegria porque realmente é aquilo que a gente veio para fazer nessa vida e é aquilo que nós fazemos o melhor que a gente pode. É verdade. O Hospital Sobrapar foi fundado pelo marido da senhora. Como foi? Conta a história. Então, o Hospital Sobrapar é uma ideia que o meu marido trouxe, de alguma forma, dos Estados Unidos, onde ele se formou. Quando o professor Zeferino Vaz estava organizando a Unicamp, ele trazia os cérebros do exterior para compor a universidade e o Cássio foi um dos convidados para formar, então, o serviço de cirurgia plástica da Faculdade de Ciências Médicas. Sim. Da Unicamp. Mas ele sempre pensou que precisaria de um lugar, de um hospital especializado para tratar essas anomalias, porque ele, como pioneiro nesse tipo de cirurgia, nesse tipo de abordagem, ele via que precisaria de um hospital específico para o tratamento dessas anomalias que atingem as crianças quando elas nascem, né? E também as pessoas quando elas sofrem acidentes. Então, foi aí que surgiu a ideia, né, de fundar o hospital. E foi com a ajuda de muitas pessoas que transformou esse sonho em realidade. Sim. Porque todo sonho, ele começa aqui, ó, aonde as pessoas pensam. Elas criam uma imagem daquilo que elas sonham e depois o empreendedor, o criativo, vai atrás dos seus sonhos e consegue realizar. É difícil, mas batalhando consegue, né? É possível. É possível. É possível, porque muitas mãos se unem para realizar algo de belo, de bom, de criativo e necessário. E isso apesar de toda a dificuldade, acaba se transformando em realidade. Ô Vera, e quando transforma a vida, gera uma motivação para todos darem as mãos e fazer, porque transforma vidas, né? Sabe, eu acho que transformar a vida do outro é algo de fundamental importância, porque quando você transforma a vida do outro, você de alguma forma está transformando a sua vida. É verdade. E isso é algo que é uma bênção, você poder ter esse tipo de raciocínio, esse tipo de possibilidade, esse tipo de condição intelectual e realmente profissional que possibilita a você a criar uma motivação forte o suficiente para que muitas pessoas abracem essa causa e transformem essa causa numa realidade. Bom, e de lá para cá, muitas histórias já passaram lá pelo Hospital Sobrapar e eu acho que vocês já conquistaram famílias, né? Acho que os pacientes acabam se tornando membros da família, né?
Na verdade, são membros de uma família, porque o tratamento de uma criança que nasceu com uma anomalia de face, ela pode durar 18 anos. E o tempo passa muito rápido, né? Às vezes você vê a mãe chegando com um bebê no hospital e, de repente, num piscar de olhos, você vê aquela criança correndo pelos corredores do hospital e daqui a pouco já está moço. Você fala, poxa, aconteceu o que comigo? O tempo passou e eu não vi? É que é tudo muito rápido. Mas uma coisa é impressionante, é o olhar da mãe quando ela chega e entrega seu filho para o médico. Aquele olhar de esperança, como se ela dissesse para o médico, eis aqui o meu filho, faça o possível para que ele se torne um ser humano possível de se integrar na sociedade. Você imagina a responsabilidade de um médico que vai interferir numa face que não nasceu como uma face igual à de todo mundo, é uma face atípica. Ele vai ter que transformar aquela face o mais próximo das condições normais para que essa criança tenha uma função na sociedade. Porque quando a criança nasce com uma anomalia facial, ela não nasce com um problema só visível. Por exemplo, nasceu com a fissura, nasceu com o lábio aberto, o palato aberto. Não se resume a isso. A criança tem problema de dentição, de respiração, de mastigação, de audição. Então, é um complexo. Porque, na verdade, na nossa face estão os nossos órgãos de percepção, os nossos olhos, o nosso sentido de audição, a nossa boca, que fala e que também deglute, que mastiga, enfim. Quase todo o nosso contato com o mundo exterior estará na nossa face. E é justamente aonde o médico e sua equipe vai interferir, certo? Porque o médico, ele não está sozinho. Ele vem com uma equipe de profissionais que o ajudam em suas diferentes áreas, dar para essa criança uma condição de normalidade para que ela possa realmente se integrar na sociedade como uma pessoa normal, como uma pessoa que tenha condições de defender a própria felicidade dela e se integrar e se tornar um indivíduo útil para a vida dele, para a vida dos demais, criar sua família. E esta é a missão do hospital. A missão do hospital não é corrigir uma estética ou um defeito facial, mas a nossa missão é integrar esse indivíduo na sociedade para que ele seja um adulto capaz de se realizar e se integrar. Ô Vera, você falou muito sobre essa questão dos sentidos, dos nervos que tem aqui na face, do tratamento precisa ser completo, mas também tem o psicológico, né? E aí a parte que você entra na história, porque as famílias vêm com um pouco de trauma, eu acho que muito grande, né? Quando acontece uma situação como essa. E lidar com isso é fundamental, não? Quando o Cássio, meu marido, que é o criador, o idealizador do Hospital Sobre a Par, quando ele começou, ele fazia cirurgia e eu, como psicóloga, tratava a família e as mães. As mães e as crianças também, não é? A mãe, ela tem quando ela está grávida, ela tem um sonho de um filho ideal. Sim. Certo? Ainda mais contando que 45 anos atrás nós não tínhamos todos os recursos que a medicina tem hoje, não é? Então ela recebia o filho e quando ela olhava não era aquele ideal. Então há um choque para a mãe, havia principalmente um choque. Ainda hoje temos também isto, né? Não é aquele filho idealizado, de repente cai uma outra realidade no colo dessa mãe. E ela pode levar algum tempo até haver uma aceitação, uma elaboração psicológica daquela criança. Mas nós somos muito privilegiados, porque o Hospital Sobre a Par parece que quando a mãe vem e ela já vem com aquela esperança e, ao mesmo tempo, uma crença absoluta de que vai dar tudo certo. É verdade. E isso é muito bom. Quando a gente conversa com uma mãe e ela pode estar chorosa, ela pode não estar com uma aceitação 100%, mas você começa
a trabalhar a questão psicológica, conversar com ela. E aos poucos você sente esse amor nascendo, porque o amor é uma coisa que explode, né? Sim. E ainda mais o amor de mãe. Nossa. Amor de mãe é algo que explode, não é? É verdade. E aí você vê essa mãe acolhendo essa criança e muitas vão te dizer assim, foi a maior bênção que Deus me deu. Olha, o que lá no começo era uma outra percepção, depois muda para uma outra. Não é? Dádiva. É porque quando você tem algo completamente inesperado, completamente diferente na sua vida, vai acontecer o que com você? Você vai aprender. Sim. E a vida é uma aprendizagem. É verdade. E se você vai aprendendo pouco a pouco a lidar com aquele filho, a compreender aquela criança, a entender, essa ligação fica tão forte entre mãe e criança que é muito bonito de se ver. É verdade. Até porque, voltando um pouco, a maternidade já altera toda a mulher, questão hormonal e tudo. E existem casos de mães que, ao terem o filho, tem aquele choque de... Eu me esqueci agora como fala, quando a mãe ela tem uma certa rejeição ao filho, mesmo que ele não tenha alguma situação como uma anomalia facial, mas já por causa da turbulência que acontece com a mulher, né? E quando acontece de vir um filho com uma anomalia crâniofacial, aí tende a ser mais intenso ainda, né? Pode ser mais intenso, viu? Porque quando uma mãe tem um filho, ela tem que lidar com muitas coisas novas na vida dela, principalmente se for o primeiro filho. Porque o segundo, o terceiro, o quarto já é uma história, vamos dizer assim, conhecida. Ela né? já tem experiência. A gente fala até a síndrome do primeiro filho, né? A gente tende a proteger mais, a gente tende a... Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser mães, Sim. não é? E quando essa criança não é aquela criança que foi idealizada, realmente que é o que todo mundo espera, todas as mães esperam ter, quer dizer, ela tem que lidar com uma condição mais difícil, né? E nós também temos a questão da condição socioeconômica, porque o Hospital Sobre a Par é um hospital que atende pacientes que são usuários do SUS. Sim. Então, eles têm sempre uma carência de atendimento médico e tal. Então, você percebe que a mãe está lidando com outras variáveis que são de ordem socioeconômica, muitas vezes de relacionamento com o parceiro, que não aceita aquela paternidade. Então, tem uma série de condições psicossociais que envolvem os pacientes que são atendidos lá no nosso hospital. E acho que todos que trabalham no hospital são muito sensíveis a isso, né? Desse acolhimento. Nós, nesse ponto, também somos privilegiados, porque eu acho que nós temos uma equipe de psicólogos, mas toda a nossa equipe interdisciplinar, que já está, muitos deles, há muitos anos conosco, que já estão, são especialistas que têm renome internacional, vão fazer conferências sobre esses casos, muitas vezes fora do Brasil. Então, elas já sabem, os profissionais, tanto os médicos quanto fonoaudiólogos, ortodontistas, e, enfim, as assistentes sociais e as psicólogas, já têm aquele sentimento de empatia, vamos dizer assim, com aquela família. E nós temos também as enfermeiras e as técnicas de enfermagem, que são um grande fator de relacionamento, porque a hora que a mãe entra dentro do hospital para operar esse filho, aquela hora em que a criança vai para o centro cirúrgico, a enfermagem está lá presente. E aí essas enfermeiras têm aquele sentimento que realmente estão recebendo daquela mãe a vida que elas tanto prezam. E elas têm esse cuidado. Isso é muito bom. Olha, Vera, a gente vai agora encerrar o programa aqui na Tati Record, mas você continue acompanhando no YouTube. Corre lá, Poder e Negócios no YouTube, que essa entrevista vai continuar por lá e você vai acompanhar
mais detalhes dessa história linda e saber sobre esse atendimento tão importante que nossa cidade ela é privilegiada por ter. Agora sim, continuamos a nossa conversa com a Vera Raposo, que é presidente do Hospital Sobrapar. Vera, a gente estava falando sobre essa entrega, essa troca, que na verdade é uma troca entre os funcionários, a equipe de enfermagem com as famílias, não? E muita gente nem imagina o trabalho da Sobrapar. São 45 anos de história, não? E vocês já viram muitas coisas difíceis de serem vistas, não? Nós recebemos pacientes do Brasil inteiro, né? Lá do fundo da Amazônia, aquela índia que nem fala o português, que vem acompanhados muitas vezes de pastores que fazem missões lá no interior do rio Amazonas, que demoram 30 horas de barco para chegar até Manaus e depois chegar até nós. Então, é um trabalho que nós já vimos nesses 45 anos muitas coisas acontecerem. Bom, e a expectativa é sempre continuar, né? Mas isso depende de muitos fatores, porque o Hospital Sobrapar ele acaba dependendo muito, principalmente, de doações, não é? Nós somos contratualizados 100% pelo SUS, não é? Sim. Que é responsável por 30% do nosso orçamento atualmente. Os outros 70% nós temos doações de pessoas físicas, jurídicas, temos outras fundações, inclusive estrangeiras, que também dão recursos para o hospital. Temos emendas parlamentares de deputados federais, estaduais e também de vereadores, muito importante. Sim. E com isso nós compramos equipamentos. O hospital é tecnológico, ele tem uma tecnologia muito avançada, nós temos equipamentos de primeira linha e temos as emendas de custeio, que nos permite também manter o hospital. E temos uma administração e uma equipe de administração muito econômica e rígida, entende? Isso permite com que a gente esteja sempre de alguma forma, bem equilibrados do ponto de vista financeiro. Sim. Mas se não fosse as múltiplas ações que nós engendramos aí no decorrer de todo o ano, não seria possível. As doações são extremamente importantes, tanto de pessoa física quanto jurídica, empresas e tudo. E nós temos um bazar. Esse bazar precisa ser visitado, é algo maravilhoso. As pessoas doam o que elas não querem mais. Nós temos uma oficina que recupera as coisas que já não tem mais uso para outras pessoas e tem sempre alguém que quer aquela peça. E é interessante que eu falo que o bazar mimetiza o hospital, né? De alguma forma é uma metáfora do hospital. Sim. Ele recupera aquilo que uma pessoa não necessita mais e transformamos em um objeto novo e vem alguém que admira, que gosta, que leva para sua casa e todo esse valor é entregue direto para o hospital. Certo? E isso daí ajuda muito nas contas do hospital. E o bazar fica nas dependências do hospital? Dentro do hospital. Que fica ali no complexo da Unicamp. Nós temos a entrada para a Unicamp, né? O Cássio era professor da Unicamp, e com isso a Unicamp cedeu, embora todo o complexo do hospital seja do próprio hospital, mas nós temos a nossa entrada e saída pelo campus da Unicamp, a quem nós devemos muito, porque são nossos parceiros, né? De mãos dadas com a Unicamp, nós continuamos. Agora, é claro, né, Vera, que só tem toda essa história, só consegue essas doações porque faz um trabalho sério. Sim. E eu acho que, assim, Campinas é muito referência com essas atividades do terceiro setor, porque principalmente com ações sociais, porque a gente vê o Boldrini,
vê também a questão do Sobrapar, tem tantas outras, tem a Casa Ronald McDonald também, então é uma série, e isso acaba sendo uma referência para todo o estado, para todo o país e até para fora, né? E Campinas acaba ganhando esse destaque. Eu acho que Campinas é uma cidade maravilhosa, porque ela conseguiu ser um polo tecnológico, um polo de pessoas que são muito, vamos dizer, sensíveis à causa do terceiro setor, né? Então, você vê que também o Campinas é o polo das grandes universidades, não é? Tem Unicamp, tem PUC, tem outras universidades que fazem com que a área da saúde, principalmente, esteja no topo do conhecimento tecnológico e científico, podemos dizer que do Brasil, né? Com certeza. E isso é um orgulho muito grande para a cidade. E acaba sendo uma referência no Brasil para o mundo, porque todos acabam olhando para Campinas e para o estado de São Paulo e não tem jeito de não olhar. Nesse ano agora que nós comemoramos 45 anos, agora em agosto, nós vamos fazer um grande congresso, cujo presidente é o meu filho, que também é cirurgião, porque meus 2 filhos seguiram as pegadas do pai e abraçaram a causa do hospital, né? E vai ser um congresso internacional de 3 grandes sociedades científicas e nós vamos receber profissionais aí do mundo inteiro interessados em saber a evolução e discutir os problemas das anomalias craniofaciais do ponto de vista científico. Quer dizer, então, Campinas também é uma capital científica, vamos dizer assim, né? E isso é um orgulho muito grande para nós. É verdade. Vera, me conta, uma curiosidade, e me perdoe por fazer essa pergunta, mas os seus filhos, eles, quando o hospital foi fundado, eles já tinham nascido, eram crianças? Não tinham nascido ainda. Olha, então acompanharam o pai. O pai, desde pequenininho, levava eles no centro cirúrgico junto. Legal. Quando um deles se feriam, fazia todo aquele cenário com os amiguinhos para costurar aquele que se machucou. Quer dizer, o meu filho mais velho é nascido em 75. O hospital foi inaugurado em 73. Então, 2 anos depois da inauguração do Sobrapar, o meu filho nasceu. Nasceram juntos, né? De alguma forma. Sim, bem pertinho, mesma década ali. Mesma década. Agora, Vera, é importante também falar que além das doações, vocês fazem eventos e eu acompanhei o último que eu acompanhei, que eu pude acompanhar, mas foi o show dos amigos e eu sei que Chitãozinho e Chororó, um grande parceiro. Grande parceiro. Eles fizeram 2 grandes shows aqui em Campinas, em benefício a Sobrapar. Uma foi Chitãozinho e Chororó e Família, onde esteve presente todos os familiares do Chitãozinho e Chororó, que são cantores e grandes cantores. Nós tivemos a Sandy lá também presente. E depois o segundo show, que foi o show dos amigos. Sim. Que aí teve Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo. Zezé de Camargo. Isso. Edson Hudson. Edson Hudson. Foi um grande show lá no Expo Dom Pedro. Sim. E reunimos 3.000, 4.000 pessoas lá, tudo em benefício ao hospital. E foi um show maravilhoso, porque aí é como se a alegria, né, a felicidade esses maravilhosos cantores, né, se transformassem em uma doação para uma causa como é o do Hospital Sobrapar. Que acaba sendo uma causa de todos, né? E dentro da cidade que é deles, né? Porque os Chitãozinho e Chororó estão aqui conosco, né? Mas assim, ter esses nomes, essas vozes tão potentes do nosso país, é um reconhecimento muito grande, não é? E eles realmente participaram e participam e a gente só tem a agradecer, porque com o nome, com a influência que eles têm, ele pode também estar divulgando o papel do hospital, o que o hospital faz, enfim. É realmente unir forças. Né? Ninguém faz nada sozinho, né? As coisas grandes nesse país acontecem só quando realmente nós nos damos as mãos e não nos largamos, porque aí nós vamos conseguir grandes coisas. E são cantores que não têm só a qualidade vocal, mas assim, ninguém vê esses cantores metidos em confusão. Então são pessoas de fato referências
para uma causa tão séria, né? Eu acho que é realmente aquele espírito de bondade, né? É o bom, é o belo e é o certo. Então, é uma coisa que realmente aquece a alma. E nós só temos a dizer que nós sempre somos muito felizes, porque é um privilégio estar numa posição, na minha posição pessoal, de ter a oportunidade de dirigir esse hospital por 18 anos, porque quando meu marido faleceu em 2005, de uma fibrose pulmonar, eu passei a dirigir o hospital e essa é uma missão que Deus me deu. E está conduzindo muito bem, porque o hospital continua sendo um sucesso. E que mês ele faleceu? Ele faleceu em setembro, 2 dias antes dele completar 62 anos. Ah, novo, né? Ele faleceu com 61 anos de uma fibrose pulmonar. Mas deixou um baita legado. Deixou 2 filhos também estão maravilhosos. Você vê como que é, né? Tira-se um, ganham-se 2 e a vida é assim. E quanta família que vocês não ganham, né, nessa história, nessa trajetória. Mas, assim, milhares de cirurgias, não? E tratamentos, então, nem se fala. Nós fazemos uma média de 1.200 cirurgias por ano e 55 mil atendimentos por ano, né? Esses são os nossos números. 40% é da população de Campinas e região, a região metropolitana e o estado de São Paulo e o resto de outros estados. É comum casos de anomalia crânio-faciais? É comum? Olha, a fissura lábio-palatina é a mais conhecida, que é a abertura... Que chamam de lábio leporino. Isso. É que a criança nasce com o lábio palato totalmente aberto. Esse é comum porque em cada 750 crianças nascidas vivas, uma criança nasce. E é um tratamento longo, demora 18 anos até completar o tratamento, até a reabilitação completa. Agora, as grandes anomalias, que são as sindrômicas, né, crânioestenose, essas, não vou falar nome porque são nomes médicos, né? Essas são mais raras na população como um todo. Mas como o Hospital Sobre a Par tem a mão do cirurgião, que é a mão que balança o berço, né? É verdade. Porque sem a mão do cirurgião nada acontece, nós realmente recebemos pacientes do Brasil inteiro. Vera, uma última questão para a gente finalizar o programa. Eu quero saber, assim, como a mãe precisa buscar reagir, até trabalhar o psicológico dela, quando uma situação dessa acontece, quando ela recebe a notícia de que o filho dela tem alguma anomalia crânio-facial. Como que ela deve encarar naquele primeiro momento que ela não tem ninguém do lado dela, antes dela buscar um apoio, mas assim, como que ela tem que se fortalecer? Eu acho, sinceramente, que lidam melhor com o nascimento de um filho assim, ou de algo inesperado no mundo, que pode acontecer com você a qualquer hora, porque nós estamos vivos, qualquer coisa pode acontecer conosco daqui a 5 minutos, 2 minutos. Eu acho que a coisa mais importante chama-se fé. Nós temos que ter fé. Eu acho que esse é o sentimento que está dentro de cada um, que, em geral, aquele que já se preparou para as dificuldades da vida, que já é uma pessoa de fé, vai reagir melhor. Sim. Certo? A outra coisa à medida que as pessoas vêm ajudar, começa aquilo que a gente chama de esperança. Né? É aquilo que eu espero que vá dar certo. É a luzinha no final do túnel. Do túnel, isso aí. E aí, realmente, quando ela percebe que existe um caminho, que esse caminho é possível e que o filho vai ficar bem, e aí vem toda essa equipe para estar junto a ela, altamente preparados, porque já estão treinados a ver aquela situação, realmente as coisas vão ficando mais fáceis. E você vê isso no depoimento das mães. Nós temos vários vídeos no Instagram do hospital e vários vídeos no YouTube com as mães dando depoimentos de como elas se sentem, como se sentiram.
Muitas delas receberam um diagnóstico de morte, pode deixar que seu filho vai morrer. Meu Deus. E a esperança que elas tiveram e como elas são, de alguma forma, ligadas ao hospital. O hospital acaba sendo a extensão da família. É verdade. E o hospital cria festas, reuniões, entrega presentes para as crianças. Para quê? Para que elas venham ao hospital como o lar que acolhe. Uma verdadeira família. Um lar que acolhe, né? Muito obrigado, viu, Vera, pela entrevista. Uma conversa muito especial, importante, pelo trabalho. Parabéns, viu? 45 anos de vida não é tão fácil, mas vocês estão levando com garra e a gente está junto, viu? Muito obrigado, Eu é que Vera. agradeço. E você de casa, obrigado pela companhia aqui no Poder do Negócio. Ficamos por aqui por hoje. Mas olha, você pode assistir essa entrevista completa, se você pegou do meio para frente, aqui no canal no YouTube. Acesse aí Poder e Negócios no YouTube e acesse também no Spotify, onde você consegue ouvir a nossa entrevista. Eu desejo você uma excelente e abençoada semana e até o nosso próximo encontro.